Livro de 1 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Davi permaneceu no deserto, em lugares fortes, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo Davi que Saul saíra para matá-lo, esteve no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Disse-lhe: não temas a mão do Saul, seu pai, não te acharás. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ambos fizeram aliança perante o Senhor. Então Jonatas voltou para sua casa, mas Davi ficou em Oreza. Subiram os zifeus a Saul em Gibeá e disseram: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes em Oreza, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Jezimon? Agora, ó rei, desce apressadamente, conforme todo o desejo da tua alma. A nós nos toca entregá-lo na mão do rei. Respondeu Saul: bendito sejais vós, o Senhor, vós, pois, compadeceste de mim. E de informar-vos ainda, melhor saber e notar o lugar que frequenta, e com quem tem visto ali, foi-me dito que é muito astuto. Atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos que ele oculta. Quando estiveres bem seguros, voltai para mim. Então irei convosco, se ele estiver na terra, e o buscarei de todos os milhares de Judá. Assim se levantaram eles e foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e seus homens estavam no deserto de Maomim, campina ao sul de Jezimon. Saul e seus homens foram-se em busca dele. Sendo isto anunciado a Davi, desceu ele a penha que estava no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro, apressando-se em fugir para escapar de Saul. Porém, assim que Saul e os seus homens estavam para cercar Davi e seus homens para o prender, chegou o mensageiro a Saul dizendo: apresse-te, vem, os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. E subiu Davi ali e ficou no lugar forte em Gede. Amém. Vamos orar uma vez mais. Pai, nós clamamos pela tua presença, pelo teu poder, pela tua palavra revelada aos nossos corações. Senhor Deus, nós rejeitamos a letra, rejeitamos, Senhor, toda fonte, ó Deus, humana de alimento. Queremos somente a fonte que vem de Ti, a fonte espiritual, que sacia a nossa fome e sede, ó Deus, que traz sobre a nossa vida o conforto, Deus, aquilo que precisamos para continuar a caminhada cristã. Vem nesta hora trazer paz, alegria sobre os nossos corações. Vem nesta hora gerar transformação. Deus, que aquilo que precisamos escutar realmente, Senhor, venha ao nosso coração trazendo uma mudança de situação e de vida na qual precisamos nesta hora. Deus nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, essa história é uma história conhecida. É uma história que você já escutou em algum momento, ou já leu em algum momento. Fala da fuga de Davi. Saul perseguia Davi e Davi fugia constantemente de Saul. E eu queria te fazer uma pergunta nesse momento, nessa hora. Quem tem sido o seu Saul, querido? Quem tem sido o seu Saul? Quem tem sido o seu Saul? Quem ou qual situação tem sido o seu Saul nesse momento da vida? Davi, ele fugia de Saul. E muitos de nós temos na nossa vida fugido de alguns Sauls da nossa vida. Talvez seja o Saul financeiro, talvez seja o Saul espiritual, talvez seja um Saul, físico, emocional, conjugal, profissional. Qual tem sido o Saul da sua vida hoje? Qual tem sido a situação que você tem fugido
e essa situação continua te perseguindo. Qual tem sido a situação da sua vida que continua te perseguindo? Você vai para um lado, aquela situação vai atrás, você vai para o outro, aquela situação vai para trás de você. Parece que anda te perseguindo essa situação. Parece que esse problema continua insistindo em não te largar. Parece que esse problema continua querendo não te abandonar. Davi estava vivendo exatamente isso, querido. Um problema que insistia em não abandoná-lo. E a Bíblia diz que Saul queria a vida de Davi. E Davi fugia de Saul. Então Davi ele teve uma ideia. Olha, eu vou para um deserto, porque eu indo para o deserto, Saul não vai atrás de mim. Saul não vai perseguir, Saul vai desistir. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o teu problema não vai desistir de você enquanto você estiver fugindo dele. Sabe, enquanto você estiver fugindo do teu problema, enquanto você tentar evitar esse problema, enquanto você tentar evitar essa situação, meu querido, você pode ir para o alto do monte, você pode ir para o fundo do abismo, você pode ir para o deserto, não importa para onde você vá. Enquanto você estiver evitando essa situação vai continuar te perseguindo. Vai continuar te perseguindo, querido. A Bíblia diz que Davi já havia sido ungido rei, embora não tivesse assumido o reinado. Quando nós olhamos alguns textos atrás, você vê, sabe, o profeta Samuel trazendo a unção sobre a vida de Davi de rei, mas ele ainda não havia reinado, não havia sido, sabe, colocado sobre o trono. Sabe, queridos, eu entendo e aprendo que, como o rei Davi, querido, assim como o rei Davi, eu preciso parar de fugir para enfrentar aquele problema que anda me perseguindo. É verdade que Davi não queria levantar a sua mão contra o ungido do Senhor, que era Saul. É verdade. Mas é bem verdade também que Davi estava com medo de ser morto por Saul. Embora Davi soubesse que havia sido ungido rei, embora Davi soubesse que existia um propósito sobre a vida dele, embora Davi soubesse que ele não morreria enquanto esse propósito não se cumprisse na vida dele, embora Davi já soubesse que havia acabado o reinado de Saul perante o Senhor, Davi não quis enfrentar aquela situação. Davi não quis se indispor com aquela situação. Então Davi escolheu o caminho que é o caminho que todos nós escolhemos, que é fugir. Nós fugimos do problema, fugimos da situação, fugimos daquela situação que nos traz, sabe, nos traz constrangimento, nos traz aflição, nos traz perturbação. E Davi estava fugindo de Saul. Não foi diferente com ele. Ele estava fugindo. Ele queria muito mais evitar aquele problema do que realmente solucionar aquele problema. E quantas vezes nós simplesmente, sabe, fugimos porque não queremos trazer solução, porque nós não queremos ter um embate, nós não queremos trazer confusão, não queremos trazer conflitos. E então Davi foi para um lugar seco, Davi foi para um lugar deserto, Davi foi para um lugar inabitável, Davi foi para um lugar onde ele estava solitário com seus homens, porque ali ele se sentia seguro naquele ambiente hostil, naquele ambiente de deserto. Mas Davi, mesmo assim, mesmo nesse caminho, mesmo nesse lugar, continuava sendo perseguido pelo rei Saul. E o interessante, querido, que a Bíblia diz no versículo de número 1, que Deus não entregou nas mãos de Saul. Diz para a pessoa que está do teu lado aí, olha, teu problema pode ser grande, difícil, mas Deus não te entregou para os teus problemas. Diz, é o contrário.
Deus entregou os seus problemas para você. Você entende isso, querido? Os problemas de Davi foram entregues para ele. Deus havia já entregue Saul nas mãos de Davi. Mas Davi pensava e achava, sentia, que ele era o problema para Saul. E a Bíblia diz que Saul perseguia a Davi. Aonde Davi ia, Saul estava atrás. Saul não queria saber se Davi estava no deserto ou estava na montanha, querido. Saul queria sim dar fim a Davi. Sabe, muitas vezes o teu problema, ele é muito mais persistente e determinado que você. Sabe aquele problema que nunca te larga, aquele problema financeiro, aquele problema conjugal, aquele problema de saúde que nunca te larga? Ele é mais insistente do que você. A pergunta que eu te faço, até quando você vai continuar fugindo desse problema, querido? Eu tenho uma pessoa da família que ela diz que ela não vai no médico. E quando ela vai no médico, ela descobre o problema. Que é isso? Fugindo da situação. Queridos, não é fugindo que você vai conseguir reverter o teu problema. Não é fugindo que a solução virá. Muitas vezes a pessoa acha que fugindo, não, daqui um pouco tempo vai passar e aquilo vai trazer solução, aquilo vai se resolver. Não se resolve problema com tempo. Problema se resolve enfrentando. E a Bíblia diz, querido, no versículo de número 16, que então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para ter com Davi em Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em... Olha que interessante, querido. Deus teve que usar Jonatas para restaurar a confiança de Davi. Se Deus teve que usar Jonatas para restaurar a confiança de Davi, eu entendo, querido, que Davi já não estava mais acreditando. Eu entendo que Davi já estava desgostoso. Eu entendo que Davi já não estava mais confiando realmente. Sabe, querido, e às vezes a nossa vida não é diferente, não. Tem um momento na nossa vida que a gente está desgostoso com a situação. Tem um momento na nossa vida que a gente está desconfiado da situação. A gente não acredita mais que aquilo vai mudar. A gente olha para um lado, olha para o outro, é o mesmo problema, a mesma dificuldade. A gente fala, Deus, eu não aguento mais isso, Deus, não aguento mais viver essa situação, Deus, não aguento mais viver desse modo. A gente fica desgostoso. A gente fica sem fé. Então Deus tira Jonatas lá do palácio, do conforto, para ir até o deserto onde estava Davi, para que Davi retomasse a confiança em Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, retome tua confiança. Por mais que o problema esteja difícil, esteja ruim, Deus te entregou o teu problema. Não te entregou você ao problema. É o contrário. O problema foi entregue para você. Você entende isso, querido? Davi, querido, a qualquer momento poderia dar cabo da vida de Saul. Por quê? Deus já havia destituído espiritualmente o reinado de Saul. Deus já havia constituído espiritualmente o reinado de Davi. E terceiro, querido, Davi tinha toda liberdade de matar Saul por várias vezes, mas não o fez. E ele poderia agir em legítima defesa, querido, porque estavam querendo dar cabo dele. Ele poderia dar cabo de Saul, porque naquele momento o que prevalecia era a lei mosaica. Olho por olho, dente por dente. Ele poderia a qualquer momento reivindicar
essa lei e dar cabo também de Saul. Mas a Bíblia diz que ele não fez, ele fugia. Queridos, é verdade que Davi tinha temor de Deus e não levantar a mão contra o ungido. Mas é verdade também que Davi estava fugindo. Você vê várias vezes momentos na Bíblia, Davi fugindo. Você vê na caverna de Adulão, você vê ele fugindo para outro rei, você vê ele se fingindo de louco, você vê ele indo para o deserto, você vê várias vezes ele fugindo. Diga para a pessoa que está ao teu lado. Eu acho que parece um pouco com você, hein? Diga, até quando você vai ser fujão? Fala, para de ser covarde, irmão. Enfrenta o problema e resolve. E a Bíblia diz, querido, que Davi falou no verso 17 para Davi, que Jonatas falou para Davi no verso 17, diz, olha, não temas a mão de Saul meu pai, não te achará. Tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo segundo, que também Saul meu pai bem sabe. Olha Jonatas sendo levantado como profeta aqui na vida de Saul. É verdade que parte dessa profecia se cumpriu. Davi realmente reinou. Jonatas não foi o segundo porque morreu em batalha. Mas se cumpriu essa palavra. Davi realmente reinou. Sabe, queridos, nós precisamos muitas vezes ouvir e lembrar de palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas. Para que no momento de descrença, no momento de incredulidade, no momento de tristeza, no momento de desgosto, aquela palavra queime no seu coração para você continuar acreditando. Amém. A gente precisa ter essa palavra queimando no nosso coração. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê solução nenhuma. A gente não vê de onde vai vir socorro nenhum, querido. A gente só pode olhar para um monte que a única coisa que nos resta é esperar em Deus mesmo, porque pela terra a gente já não espera mais nada de ninguém. Tem um momento que a coisa está difícil demais. Mas foi Deus do céu que veio e falou, Davi, você será rei, tenha paciência e calma. Foi? Não foi. Veio da terra, veio do homem mesmo. Veio do homem. A palavra de conforto, a palavra de refrigério, uma palavra de retomada de confiança, de fé. Veio do homem. Lógico, levado por Deus, sim, mas veio do homem. Sabe, queridos, nós precisamos achar alguns Jonatas nas nossas vidas. Pessoas que nos incentivem a continuar caminhando. Pessoas que nos incentivem a continuar a crer, a continuar na fé, a continuar seguindo a Deus, a continuar na santidade, a continuar a guardar os mandamentos de Deus no coração. A gente precisa de ter pessoas assim na nossa vida. Porque, gente, o contrário é o que a gente mais acha. Pessoas para nos desanimar, pessoas para falar para a gente desistir, pessoas para falar para a gente abrir mão, para a gente parar com isso, para a gente largar, jogar tudo pro... É o que a gente mais tem, gente. O contrário é pessoas assim. Pessoas negativas, pessoas cheias, sabe, de si mesmas, que na verdade não conseguem caminhar sozinhas, mas também não deixam os outros caminhar, quer empurrar para buraco junto delas. É o que mais a gente encontra. Vou montar um negócio e, em tempo de crise, montar negócio, para quê? Você vai quebrar. É o que a gente mais acha, pessoas negativas, querido. Diga para a pessoa do teu lado, querido, se eu preciso ser Jonas na sua vida, quando você estiver sendo Davi. E quando eu estiver sendo Davi, seja Jonas na minha vida. E a Bíblia diz, no verso 18, que ambos fizeram aliança perante o Senhor. Então Jonatas voltou para sua casa, mas Davi ficou em Oreza. Eu aprendo outra coisa, querido. Que aliança não é uma pessoa debaixo do mesmo teto. Não é porque eu tenho aliança com você, meu irmão, que eu tenho que ficar contigo de manhã, de tarde e de noite. Uma aliança não é estabelecida pela, a aproximação física. Uma aliança, ela é valorizada, ela é amada, ela é honrada, independente se você está na sua casa ou na minha. Jonatas voltou para a casa dele, Davi continuou no deserto. E aí diz que eles tinham uma aliança perante o Senhor.
Então eu aprendo, querido, para ser, sabe, ter uma aliança contigo, você está enfurnado na tua casa, não, nem você na minha. Porque a aliança, querido, é o que eu valorizo em você e não o que eu desprezo em você. A aliança é o que eu reconheço na sua vida, não o quanto eu estou na sua casa, você está na minha. A aliança, querido, é um pacto, sabe, é um compromisso firmado em Deus. E não um pacto, um compromisso firmado só entre homens. Porque a Bíblia diz que eles fizeram aquela aliança, aquele pacto perante o Senhor. E Jonatas honrava aquela aliança, assim como Davi honrava também aquela aliança. E a Bíblia diz, querido, que depois que eles fizeram essa aliança, quem apareceu? De novo? Aí, lá vai ter problema de novo, querido. Quando Davi, opa, agora eu estou forte em Deus, agora eu fortaleci, agora eu estou no fogo, agora eu estou cheio da palavra, agora eu estou cheio de Deus, agora eu vou. Lá vem um problema de novo para poder parar. Lá vem Saul de novo. E o que é pior, querido, Saul ele não vem sozinho agora, ele vem com mais problemas. Queridos, a Bíblia diz que apareceu ali alguns homens de Oreza, falando, olha, eu sei onde está Davi, eu sei onde ele está, eu sei onde ele anda, eu sei os lugares que ele se esconde. Sabe o que eu aprendo, querido? Como é que as pessoas sabiam? Provavelmente andaram com Davi em algum momento. E o que elas fizeram ali? Saíram debaixo de Davi para poder delatar Davi. Eu aprendo, querido, que você tem que aprender a guardar teu coração, porque as mesmas pessoas que estão andando hoje contigo, amanhã pode ser as pessoas que vão te entregar. Amanhã pode ser as pessoas que vão te delatar por seus problemas. Amanhã essas pessoas vão usar a fraqueza que você abriu para ela contra você mesmo. Olha quanto é sério isso, querido. Jonatas tinha aliança com Davi, mas não abriu as fraquezas de Davi para o pai dele, falando, olha, eu sei onde está Davi, Davi está no lugar tal. Jonatas tinha uma aliança e honrou aquela aliança. Ele não abriu aonde estava Davi. Aqueles homens foram correndo para falar para Saul. Sabe quem é esse tipo de pessoa que faz isso, querido? São aquelas pessoas que não podem e não querem ser contrariadas. Eu contrariei você, agora olha, eu vou detonar a vida dele. Agora eu falo. São pessoas que não sabem ser contrariadas. Acham que as igrejas, os ministérios existem para satisfazer você. E então quando você se sente desgostoso, sai vomitando tudo. Foi o que aqueles homens fizeram. Foram correndo para Saul dizer onde eles estavam. E não somente fizeram isso, como eles iam voltar. Saul falou, olha, volta, e quando você achar, você sentir que Davi se sente seguro, vem e diz onde ele está. E voltaram para Davi. Porque logo depois, nos versículos posteriores, você vê Saul indo exatamente onde estava Davi. A Bíblia diz que Davi estava num monte, enquanto que ele estava do lado do monte, Saul estava atravessando pelo outro lado do monte para poder surpreender Davi. E Davi fugindo. Sabe, queridos, as pessoas que andam com a gente são pessoas que nós temos que aprender a guardar o coração e abrir o coração para quem realmente é merecedor dessa confiança. Sabe, querido, não é porque está andando com você que ela tem o mesmo caráter que você. Não é porque está andando com você que ela tem o mesmo coração que você. Às vezes está andando porque não tem nada para fazer. Então ele está andando com você porque não tem mais nada para fazer, não tem nada de melhor para fazer. Está andando. E quando você, em qualquer momento da vida, não mais satisfazer a necessidade dessa pessoa, tudo que você abriu para ela vai ser usado contra você mesmo. Aquele irmão, irmão, deixa eu te falar uma coisa, aquela irmã tem problema no casamento, tem problema com o filho, tem problema. Tudo que você abriu o coração, de repente aquela pessoa começa a usar contra você. Você entende isso, querido? Aprenda a abrir seu coração para o Jonatas e não para qualquer pessoa nessa vida.
Por mais que essa pessoa queira te ouvir, ela não tem uma aliança contigo sincera. Ela está somente com você andando por andar. E a Bíblia diz, querido, no verso 21, que aqueles homens se compadeceram de Saul. Queridos, quantas pessoas estão se compadecendo de vingança, de ódio, de rancor, sabe, de paixões? Não busque pessoas que compadecerão dos seus erros, não, querido. Aqueles homens se compadeceram do erro de Saul. Não, Saul, eu te entendo, realmente, vamos matar. Você tem que matar mesmo Davi. Davi, ele está muito folgado. Esse Davi, e aqueles homens estavam se compadecendo do erro daquele rei, do rei Saul. Eles estavam compadecendo do erro. Quando, na verdade, querido, ele tinha que estar a favor da justiça. Ele tinha que estar a favor do propósito. Ele tinha que estar a favor da unção de Deus. Mas ele não estava. E a Bíblia diz, querido, que aqueles homens foram, abriram onde estava o esconderijo de Davi, falaram para o rei. O rei, está aí no versículo 23. O rei foi atrás do Davi para poder matá-lo. E no verso 24 diz que Davi se levantou para fugir com seus homens. E a Bíblia diz que foi uma perseguição atrás da outra. Davi ia para um lado, Saul ia atrás. Davi ia para o outro, Saul ia atrás. Até que no momento, querido, quando Saul estava prestes a pegar Davi, prestes a capturar, o que aconteceu? A Bíblia diz que chegou um mensageiro a Saul e falou: olha, Saul, volta, porque os filisteus estão invadindo a terra. Então Davi desiste naquele momento de Davi para voltar para a terra e proteger Israel da invasão daquele inimigo, que eram os filisteus. Sabe o que eu aprendo, querido? Talvez hoje você esteja num momento da sua vida que você acha que está prestes para ser tomado pelo teu problema. Talvez você esteja num momento da sua vida que você acha que está prestes para ser engolido por esse problema. Preso, surpreendido. Mas, querido, eu quero te dizer, assim como disse no versículo 14, Deus não te entregou e não te entregará nas mãos do teu problema, querido. Se teu problema acha que está quase vencendo, querido, Deus é capaz de fazer um rebuliço, levantar o inimigo lá do lado, para o teu problema te largar e você continuar caminhando, querido. Talvez não esteja passando por uma dificuldade no teu casamento, no teu trabalho, sabe, saúde. Deus é capaz, querido, de mudar a situação da sua vida, querido. Mas eu quero te dizer nessa noite, esteja disposto a enfrentar e não mais fugir do problema. Esteja disposto a olhar de frente esse problema e dizer: olha, eu tenho um problema sim, eu tenho uma dificuldade, na minha força eu não consigo, na minha força eu não vou. Mas Deus me ajudará nessa situação, querido. Deus me ajudará, Deus te ajudará, querido. E a Bíblia diz, querido, no verso de número 28, Saul desistiu e Davi foi ao encontro dos filisteus. Ou melhor, Saul desistiu e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou o quê? Selá Hamalecote. Significa pedra de escape. Querido, eu quero te dizer que você tem uma pedra de escape. O nome dessa pedra é Jesus Cristo, querido. A Bíblia diz que a pedra que todos rejeitaram, ela vai ser a principal, ela vai ser o fundamento, que foi o Senhor Jesus. Querido, você tem uma pedra de escape na sua vida hoje. Por mais que teu problema esteja grande, por mais que teu problema esteja difícil, você tem uma pedra de escape, querido. Talvez não seja a sua melhor solução, mas será o escape dado por Deus hoje para te livrar desse problema em nome do Senhor Jesus Cristo. Será esse escape na sua vida. E a Bíblia diz, querido, que Davi subiu e foi para os lugares fortes. Ele foi para En-Gedi. A palavra En-Gedi significa fonte, nascente do cabrito. Sabe, querido, às vezes o nosso lugar forte não estão nas fortalezas, não estão, sabe, nos arranha-céus. Talvez o nosso lugar forte não seja nas cavernas. Mas com toda certeza, querido, o nosso lugar forte
será junto às fontes de Deus, junto à nascente do Senhor, junto à fonte do Senhor Jesus Cristo, onde as águas que dali saem, querido. Como disse Jesus àquela mulher samaritana, nós beberemos e nunca mais teremos sede, querido, porque ela sacia a nossa alma, ela sacia, querido, a dor do nosso coração, ela alivia, ela traz paz. Que nós possamos procurar esse lugar forte, esse lugar que é a nascente de Deus nas nossas vidas. Que nós saibamos que ali tem uma pedra de escape, uma pedra angular. Jesus Cristo sempre vai promover uma solução para o seu problema, querido, desde que você saiba e queira enfrentar aquele problema. Talvez o escape não seja o escape perfeito aos teus olhos, o melhor deles, mas será o escape dado por Deus para que você continue vivo e firme na presença dele. Que Deus possa encher teu coração, querido, para você continuar a caminhar e realmente não mais fugir dos seus Saúls, não mais fugir dos teus problemas, mas que você possa ter a sabedoria de Salomão para enfrentar e resolver os seus conflitos debaixo da paz, da graça e da misericórdia de Deus, trazendo a melhor solução para aquela situação, querido, trazendo o melhor, melhor resultado para aquele problema, porque Deus, querido, Deus não te entregou nas mãos de Saul. Deus não te entregará na mão dos teus problemas, porque Ele sempre estará a teu lado, na tua vida, para te dar o melhor escape, em nome de Cristo Jesus. Amém, querido?